compartilha o meu vídeo aí para mais alguém, dá aquele joinha lá, comenta, faça um comentário para que o algoritmo lá do YouTube possa estar subindo aí os meus vídeos e que mais pessoas possam ser alcançadas. Lembrando que nós estamos aqui, aliás, eu estou aqui fazendo esse trabalho por amor, primeiramente à obra de Deus, levando o entendimento da palavra de Deus. E o meu objetivo é que pessoas sejam tocadas e sensibilizadas pela palavra. Senão não faria nenhum sentido estar nesse momento gravando aqui esse vídeo, tá? Então peço aí carinhosamente que você venha compartilhar esse vídeo para mais alguém, compartilha lá nas suas redes sociais, lá naquele grupo lá de amigos, de família, enfim, tá ok? Vamos direto ao assunto. Bom, muito bem. Os 6 inimigos do povo de Deus ou do cristão. Quais são os 6 inimigos? Eu separei aqui alguns textos da palavra do Senhor. Eu estou até com a minha Bíblia Sagrada e eu vou falar aqui de maneira bem simples, tá? Simples no sentido não de ser simplista, mas de maneira rápida, de uma forma sucinta, para que a gente possa compreender. Eu vou fazer aqui o caminho inverso. Os 6 inimigos do povo de Deus. Pois é. Eu vou ler Romanos, capítulo, estou com a minha Bíblia aqui, capítulo 6, e o verso 23. Peço que você faça o mesmo aí também na sua casa, quando você estiver assistindo esse vídeo. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarde bem essa palavra, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, fazer um risco, ou quiser também anotar na sua agenda, enfim. Preste muita atenção nessa palavra. Porque o primeiro inimigo do povo de Deus, o primeiro inimigo do povo de Deus, eu estou fazendo um caminho inverso, tá? Eu estou colocando como primeiro, mas poderia aparecer como segundo, terceiro, tá bom? Eu quero que você entenda. Um dos inimigos do povo de Deus, do cristão, do servo de Deus, é o pecado. Exatamente, o pecado. Tem até em teologia, tem até uma matéria conhecida como armatiologia ou ramatiologia, que é um termo grego, que estuda sobre a doutrina do pecado. O que seria a doutrina do pecado? É um ensinamento que mostra para nós como que o pecado ele afetou o ser humano de uma maneira tão grande ao ponto de Deus enviar o seu Filho, Jesus, para se sacrificar por nós. Paulo, quando ele trata esse assunto, pecado, ele se refere ao pecado como o quê? Como um inimigo mortal, porque o pecado ele causa morte. E ele fala o salário. O salário passa a ideia de recompensa, né? Então, qual que é a recompensa do pecado? O que ele causa na vida das pessoas? Morte, destruição. Famílias inteiras são atingidas, homens, mulheres, crianças, idosos, são afetadas por causa do pecado. Até nações, países. Hoje
a sociedade, ou as sociedades de modo geral, estão doentes. Por isso que a gente vê tanta tragédia, tanta morte, destruição, porque tudo isso existe um agente maligno, né, que está atuando através do pecado. Então, o pecado, na verdade, o que é o pecado? O pecado é um ato de rebelião contra Deus, é se rebelar contra Deus. Pode ver uma pessoa que não conhece a Cristo, que não tem temor a Cristo, ela vê Deus como se fosse uma aberração, tá certo? Então o pecado ele é o inimigo do povo de Deus, tá? E isso é muito importante a gente ressaltar, porque todo dia o pecado está ali batendo na nossa porta. O pecado é o maior inimigo do povo de Deus, porque separa o homem do Senhor e destrói a sua comunhão espiritual com Deus. Ou seja, em outras palavras, traduzindo, uma pessoa que vive uma vida pecaminosa, ela não tem como ter um relacionamento com Deus. Porque o pecado é a separação do homem e Deus. Tá? Então, isso é um dos principais inimigos. Tá bom? Isaías, ele trata desse assunto também. Ele fala que o pecado é como se fosse uma barreira, um muro, tá certo? Que separa o homem de Deus. E quando há essa separação, o estado da pessoa se torna alguém que está em constante rebelião contra o seu Criador. Tá? Então, o que eu faço para não ser atingido por esse mal é vivendo uma vida em comunhão com o Senhor. Para isso eu tenho que abrir mão das minhas próprias vontades, minhas próprias paixões, tá? Porque o pecado ele afunda o homem, né? Submerge o homem num mundo caído e perverso. Você vê a situação da igreja e é preocupante, porque as pessoas não têm mais, assim, não generalizando, mas até quero abrir um entre aspas aqui, algumas pessoas, para não falar de modo geral, querem viver uma vida dupla, seja na igreja uma coisa, na igreja tem um comportamento e no mundo tem outra. Ou quando não, pode também acontecer o seguinte, a pessoa ela quer trazer o mundo para dentro da igreja. Ou seja, quer se comportar dentro da igreja como se estivesse ainda no mundo, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. E aí você vê que a vida da pessoa ela é sempre a mesmice de sempre, entendeu? Então isso é preocupante. Lá na carta de João, a primeira carta, no verso 1 e 9, nós vamos trazer aqui, vou até fazer uma leitura rápida na primeira carta, com as escrituras aqui, de João. Olha o que diz João 1 e 9. Primeiro João, abre aí a sua Bíblia Sagrada e vamos estudar as escrituras. 1 e 9 diz assim, ó, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, se a gente confessarmos os nossos pecados, confessar a quem? A Cristo, a Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, né? Ou seja, ele nos perdoa, perdoa nosso pecado, nos purifica
de toda injustiça, ou seja, de tudo que fazemos de errado, tá ok? Então isso é importante, isso é um dos inimigos do povo de Deus, o da fé cristã. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã. O mundo passa e quem ama esse mundo, meu irmão, não ama a Deus. Dentro desse conjunto, os 6 inimigos da fé cristã, do povo de Deus, nós temos o mundo, tá bom? O mundo, isso, o mundo. Tem até uma referência em 1 João, ó. Vamos ler aqui em 1 João, isso, primeira carta, tá, do apóstolo João, tá certo? Abra aí a sua Bíblia. É no capítulo de número 2 ao 15 ao 17. Vamos ver o que está escrito, ó. Número 2, do 15 ao 17. Olha o que diz. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa interessante. O mundo é o inimigo do povo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. O mundo aqui, irmãos, significa o quê? Não significa a criação, tá? O espaço geográfico, ou o globo terrestre. Não, não é isso, tá bom? Não está falando de território. É quase que o João aqui está usando uma metáfora, né? Quando ele fala do mundo, ele não está se referindo do mundo natureza, os mares, os rios, o oceano. Não é esse mundo que ele está se referindo. Quando fala do mundo, ele se refere a todo esse sistema mundano, perverso, tá ok? Então, são sistemas de valores contrários a Deus. Que esse sistema seduz as pessoas aos prazeres mundanos, poder, fama, prostituição, né, o mundanismo, o secularismo, tá certo? A libertinagem e tudo isso. Então, o cristão ele precisa entender uma coisa. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não fazemos mais parte desse sistema. Ou seja, esse sistema agora é meu inimigo, é inimigo do por Deus. João diz, aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, porque o mundo é inimigo de Deus, esse sistema mundano, tá certo? É inimigo de Deus. Esse sistema que está aí é um sistema que vai contra os valores, os princípios da fé. Então, a todo tempo esse sistema que tenta se opor, tenta não, é opositor da fé. O cristão ele é perseguido, o cristão muitas vezes em algumas situações ridicularizado, porque o mundo nos odeia, tá? Quando eu falo mundo aqui, não me refiro ao mundo criação, mundo natureza, o mundo animal, não. Eu falo desse sistema perverso mundano. Então esse sistema perverso, ele nos odeia. E esse sistema que está aí, ele quer o quê? Levar o homem para longe de Deus. Então esse é o segundo inimigo do por Deus, tá certo? É importante também que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, ó, não se conforme com o mundo, mas renove a sua mente. A nossa mente tem que ser renovada através de Cristo, tá certo? Ou seja, nós temos que olhar na vertical, nas coisas que vêm do céu, não na horizontal, tá certo? Então, nós não podemos viver uma vida dupla, tá? Uma vida dual, ou seja, esse dualismo,
Tem um poeta que agora um literário, né, um poeta, Gregórios de Matos Guerra, que fez parte da literatura brasileira, acho que no século XVIII, por aí, que ele, em uma de suas falas, ele faz lá uma crítica sobre esse dualismo, sabe? Uma hora eu quero o divino, uma hora eu quero o sagrado, outra hora eu quero o mundano. Então percebe que é um negócio perigoso? Não tem. Ou você pertence a esse sistema mundano e segue ele, ou você pertence a Deus e segue a Deus. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso é perigoso, isso é arriscado. O terceiro inimigo que é o inimigo do por Deus. Eu estou falando por Deus, tá, gente? Mas se é do por Deus, é também de Deus, tá? Então, o terceiro inimigo é a carne. Ou seja, o que seria esse terceiro inimigo? A carne. É a natureza corrompida. Ou seja, a natureza humana, a carnalidade. Lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16, nós temos ali, Paulo, ele fala sobre as obras da carne. E ali nós temos mais de 10 itens ali só falando sobre as obras da carne, que é o quê? A bebedice, feitiçaria, prostituição, lasciva, ou seja, tem adultério, tá certo? Ou seja, o que é a carne? São os prazeres da carne. A carne, ela se deleita, né? Ou seja, há uma oposição entre a carne e o espírito. Jesus, certa feita, ele se referiu aos discípulos dizendo, olha, a carne é fraca, o espírito é forte, tá? Porque o nosso espírito, aqui quando é importante deixar explicado que não é o Espírito Santo de Deus, tá? O espírito humano. O espírito humano, ele possui vontades diferentes, porque o espírito humano, a sua essência é divina, tá? Então ele possui o que? Vontades espirituais, vontade divina, tá certo? Por isso que o ser humano, sendo ele cristão ou não, ele tem essa busca contínua, né, de descobrir quem ele é neste plano terreno. Ou seja, é uma busca insaciável, que a pessoa busca desesperadamente. Por isso que hoje, no mundo que a gente vive, existe um universo de tantas religiões, que outra hora até a gente poderia abordar aqui. Então, o espírito, ele busca isso. Só que a carne não. A carne, ela quer o quê? Se deleitar nos prazeres desta vida, nas prostituição, no adultério, nos vícios, nas drogas. Tudo isso é inimigo do por Deus e é inimigo de Deus, porque não tem como uma pessoa que vive presa no alcoolismo, na prostituição, ter uma vida com Cristo, com Deus, tá certo? Ou seja, a pessoa está separada, entendeu? Então é isso. Então aqui é importante a gente ressaltar o quê? Que a carne, ela luta constantemente contra o espírito, levando o quê? A pessoa a desobedecer, a desobediência, levando aos desejos pecaminosos ou pecaminosos. Percebe que a carne, ela tem vontade assim de contrariar tudo aquilo que é santo, tudo que é sagrado. E isso foi uma luta na igreja de Coríntios, tá? Então, esse é um inimigo que mina a fé, rouba a fé do cristão, tá certo? É importante a gente ter cuidado. Então, como vencer esses inimigos? Como vencer a carne? É viver no espírito, ou seja, ter disciplina, vida devocional, cultivar
virtude cristã, a fé, se dedicar, orar, jejuar, ler a Bíblia, se apartar do mal. É lógico que enquanto nós estivermos nessa vida, vai ser essa luta constante, tá? Mas nós não podemos ceder à pressão da carne. O quarto inimigo é o Satanás, tá? Eu estou colocando aqui como quarto, mas poderia colocar como primeiro. E, na verdade, o diabo ele é o inimigo número 1, né? Inimigo do povo de Deus. Eu vou ler um texto sagrado para a gente, lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, aliás, 5. 1 de Pedro, tá? Capítulo 5. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, que é o verso 8, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o apóstolo Pedro, aqui ele faz uma referência fortíssima sobre Satanás. O inimigo espiritual, Satanás, ele procura destruir o povo de Deus, porque Satanás ele é o inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, ele é também inimigo do povo de Deus, tá certo? Então ele quer destruir, enganar disseminar ódio, rancor, tudo que é ruim no povo de Deus. Esse inimigo, ele, com todo o seu amparar, todo o seu sistema, porque tudo isso aqui, ó, o Satanás, ele usa todo esse sistema que eu tenho falado até agora para destruir o povo de Deus, tá certo? Ou seja, arrancar aquilo que é mais importante, que é a nossa comunhão com Deus. Então o inimigo espiritual procura destruir o povo de Deus. Como resistir esse inimigo? Como vencer esse inimigo tão poderoso? Porque tem muita gente que acha que Satanás ele não tem poder. Não, tenha cuidado. Paulo ele fala lá em Éfesos capítulo 6, verso 10 ao 18, sobre as armaduras de Deus, tá certo? Então, para você vencer a Satanás, você tem que estar revestido das armaduras de Deus. Dá uma olhada lá, pega a Bíblia Sagrada, leia, anote, estude, tira um tempo, tira ali uma meia hora da sua vida, tá? Faça um estudo, tá bom? Então, se revista das armaduras, o escudo da fé, o capacete, proteger a mente, o escudo protege, né? As armaduras, tudo isso. Então, é através da fé, é através da nossa comunhão com Cristo, com Deus, através da nossa obediência a Deus, através do nosso compromisso com Deus, que nós somos capacitados a vencer esse inimigo mortal que é Satanás. Só que não para por aí. Nós temos o quê? Os falsos, o quarto inimigo, né? Os demônios, tá certo? Os demônios, isso. Os demônios também, eles estão a serviço de Satanás. Só que cada um deles recebe o quê? Missões específicas para destruir o povo de Deus, tá bom? Então você precisa estar totalmente revestido. Jesus, ele diz, em meu nome, eis que eu vos dou poder para em meu nome pisar na cabeça de serpente, escorpião. Está lá em Marcos, né? Quando Jesus ele dá uma ordem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, eis que eu vos dou poder, né? Ou seja, é se revestindo, tá certo? E o sexto e último inimigo que eu quero falar aqui é o quê? É os falsos crentes, tá? Os falsos crentes. Isso aqui, irmãos, é
pesado, né? Jesus ele fala que no meio do povo de Deus tem o quê? O joio e o trigo, tá? Então esses falsos crentes são pessoas que estão ali, né, na casa do Senhor, mas são pessoas que é como se fosse alguém que está trabalhando para minar a fé verdadeira. Dentro dos falsos profetas, nós temos aqui algumas questões que nós podemos colocar aqui, como os falsos profetas, né? Os falsos ensinos, aqueles ensinamentos, o que os falsos profetas usam, não, ó, isso aqui é besteira, né? Isso aqui não, Deus não, Deus só quer, usando essa expressão, expressão bem conhecida, Deus só quer o coração, né? Ou seja, seu queridinho de Jesus, né? Você é a joia rara, você é o espelho de Jeová, você é a menina dos olhos de Deus. Então, os falsos profetas, eles usam sempre esses termos, tá? É lógico que eu falei aqui espelho, tá? Enfim, não é nem uma crítica lá ao louvor lá do Anderson Freire, não, pelo amor de Deus, né, irmãos? Eu nem sei porque eu falei isso aqui. De repente alguém pode, não é bem isso, tá? Então, é aquele evangelho light, onde é o ser humano, não, você tem que estar bem, você tem que, você é o cara, você merece, ou seja, é engrandecendo, enaltecendo o ego do ser humano, e o ser humano ele vai, né, se estufando, ele vai inflando esse ego, né? E daqui a pouco ele se acha alguém intocável, alguém melhor. Não, calma lá, isso aí não vem de Deus, né? Mateus 7, 2 fala sobre isso aí, sobre os falsos profetas. Então, os ensinos distorcidos, ou seja, os falsos crentes, os falsos profetas, quem quer que seja, eles usam as escrituras sagradas, distorcendo ela, ou seja, tirando o seu real significado e colocando aquilo que ele não é isso, né? Divide, ou seja, confunde, divide, desvia os crentes da verdadeira palavra bíblica, né? Então, esse é o objetivo. Só que por trás disso tudo, quem está operando é o próprio Satanás, como eu já falei aqui, né? Então, os falsos crentes, aí você tem os incrédulos, né? A incredulidade, e hoje isso é algo que está atingindo a igreja com força, essa falta de fé, né? Hoje você fala de um anjo, eu vi um anjo aqui, a igreja só falta voar. Aí você fala de Jesus, ninguém dá nem um pio. Ô irmão, né? Quem morreu por nós foi Jesus, quem fez foi Jesus. É Jesus, sempre Jesus. Então, hoje muitas vezes as pessoas se perguntam, por que a gente não vê mais milagre? Por que pessoas não é mais curadas, não é mais libertas? A incredulidade tem roubado a fé das pessoas, né? As pessoas já não acreditam mais. Hoje você fala de Jesus, do que Deus pode fazer, a pessoa é isso mesmo, né? Você com aquele olhar de incredulidade, na mente ela está falando, sei não, né? Mas por quê? Tudo isso por causa dos falsos ensinos, os escândalos, né? Cada dia que passa você vê um escândalo diferente. Então tudo isso vai ruindo a fé da pessoa. Como se fosse uma casa, né? O cristão, ele
ele é como se fosse uma casa. Uma casa, ela parece uma pequena rachadura hoje, né? Uma pequena rachadura. Então, se você não cuidar daquela rachadura hoje, ela tende a crescer, ela vai crescendo, crescendo. Aí de uma pequena rachadura ela já vira uma fenda, de uma fenda, pensar que não, a casa desaba, entendeu? Ou seja, é um processo destrutivo. Então é isso. Aí entra até uma questão também, cuidado com aquilo que você ouve, que você escuta, que você vê. Hoje nós vivemos num universo, né, onde a informação ela é muito rápida. Se a gente fazer uma cronologia, né, a respeito da informação, mais ou menos na década de 80, 90, que são tempos onde a informação era mais difícil, né? Para você se comunicar com alguém, você teria que escrever uma carta ou então ligar para alguém, e era um negócio bem delicado, porque nem todo mundo tinha um telefone, nem todo mundo tinha as condições, né? Então existia essa demora, né? Na comunicação. Então era mais complicado. Hoje você quer falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, você fala. Hoje aconteceu lá um atentado lá do outro lado do mundo. Em questão de segundo você já está sabendo, entendeu? Então hoje nós temos o quê? O excesso de informações. E muitas vezes essas informações chegam até nós distorcidas. São realidades diferentes, percepções diferentes, tá certo? Imagina o cara tá lá do outro lado do planeta lá, ele tem um estilo de vida, uma percepção totalmente diferente da minha e da sua realidade. Aí isso chega até nós e muitas vezes a gente acaba pegando isso como uma verdade, seja lá o que for, e quando for ver, a gente já está morto, né? Então tem que filtrar, tem que ter cuidado, muito cuidado, cuidado com o que a gente escuta, ter filtros, né? Porque, mas hoje, né, você vê que as coisas tendem cada dia mais se tornar realista, né? Antigamente era impensável você comunicar com alguém